Olá galerinha, estamos aqui para mais um vídeo sobre equações do segundo grau. A equação do segundo grau é extremamente importante, assim como a equação do primeiro grau, dado que mais de 90% dos problemas que aparecem no Enem, em concursos ou em questões de matemática em geral, em algum momento passa por equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma equação da forma ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero. Qualquer dúvida, assistir o vídeo que contém a parte 1. Vou deixar o link na descrição. Nosso objetivo é a resolução de equações do segundo grau, ou seja, encontrar as raízes da equação, o valor que zera a equação. Existe a conhecida fórmula de Bhaskara e também podemos resolver equações do segundo grau completando o quadrado, mas já é comum, já é notório o conhecimento da fórmula de Bhaskara, que diz que as raízes são encontradas da seguinte forma: menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, onde delta é b2 menos 4ac. Isso nós já vimos no vídeo parte 1. Então, por exemplo, antes, aqui nós temos duas contas a fazer: menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Então temos isso aqui. A primeira raiz é dada por menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a segunda raiz é dada por menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos para os exemplos. Alunos gostam de exemplos. Resolver a equação 2x2 menos 50 igual a zero. Olha, eu poderia aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, mas quando a equação é incompleta em b é igual a zero, é muito mais fácil resolvê-la de forma direta. Então nós temos 2x2 menos 50 igual a zero, muda de lado, fica 2x2 igual a 50. O 2 que está multiplicando passa dividindo, 50 por 2 é 25, e eu tenho que x ao quadrado é igual a 25. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Então o inverso de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, x é igual a mais ou menos 5. Tá? Qualquer um desses dois valores aqui, satisfaz essa equação, ou seja, zera essa equação. Tanto menos 5 ao quadrado como mais 5 ao quadrado, qualquer um dos dois ao quadrado dá 25. 2 vezes 25 dá 50. 50 menos 50, zero. Próxima. Resolver a equação 2x2 mais 50 igual a zero. Bem parecida com a anterior, mas tem uma diferença aqui no sinal. 2x2 mais 50 igual a zero. 2x2 é igual. Muda o 50 de lado, fica menos 50. 2x2 igual a menos 50, passo o 2 dividindo, tenho que x2 é igual a menos 25. Olha, terei que passar, se está elevando ao quadrado, terei que passar tirando raiz. Mas irei tirar a raiz quadrada de um número negativo. E no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de números negativos. Portanto, essa equação não tem solução real. Tá? x2 igual ao número negativo, no conjunto dos números reais não existe quadrado que dê negativo. Então aqui não temos solução real, ok? A solução aqui é o conjunto vazio, e a solução anterior aqui é o número 5 e o número menos 5. Vamos para mais uma equação. Resolver a equação 2x2 mais 5x igual a zero. Essa equação ela é incompleta em C. Vou resolver usando a fórmula de Bhaskara, depois vou resolver de uma outra forma que eu acho mais simples. Então 2x2 mais 5x igual a zero é uma equação com C igual a zero, Então eu tenho A igual a 2, B igual a 5 e C igual a zero. Sabemos que delta é igual a B2 menos 4AC. Delta é igual a B2 menos 4AC, onde o B é 5, o A é 2 e o C é 0. Então eu tenho delta igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 0. 5 ao quadrado eu sei que dá 25. Menos 4 vezes 2 vezes 0, se tem um zero na multiplicação, ele zera tudo. Então esse resultado aqui dá 0.
5 ao quadrado, 25, menos 0 dá o próprio 25. E a raiz quadrada de 25, que é a raiz quadrada de delta, dá 5. Ok? Aqui 4 vezes 2, 8, 8 vezes 0, 0. Raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 25, que dá 5. Continuando, vamos jogar na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí nós vamos para a substituição. X é igual a menos b, menos o b vale 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já vimos que vale 5, dividido por 2 vezes a, e o a vale 2. Menos com mais dá menos, então aqui eu tenho menos 5, mais ou menos 5 novamente, dividido por 2 vezes 2, 4. E aí eu faço a separação em duas. Menos 5 mais 5 sobre 4, e a outra que eu chamo de x duas linhas, aqui ficou x linhas, mas é x duas linhas, é menos 5 sobre 4. Menos 5 somado com 5 dá 0, dividido por 4, 0. E menos 5 com menos 5 dá menos 10, dividido por 4. Vou simplificar por 2 e por 2 vou encontrar menos 5 sobre 2. Portanto, as raízes desta equação do segundo grau é 0 e menos 5 sobre 2. Ponto importante: todas as vezes que uma equação for incompleta em C, uma das raízes vai ser 0. Se a equação for incompleta em C e você encontrar as duas raízes diferentes de 0, pode ter certeza que você errou em algum lugar. Portanto, uma equação incompleta em C, olha, incompleta em C com C igual a 0, obrigatoriamente vamos encontrar uma raiz igual a 0. Uma outra forma de resolver esta equação que eu acho bem mais simples é a seguinte: como ela é incompleta em C, eu posso colocar o x em evidência. 2x2 dividido por x, aqui tem um 1 aqui na frente, então é 2 dividido por 1, 2x2 dividido por x, x. E o 5x aqui dividido por x, corta o x, sobra o 5. Então, eu fico com esse produto aqui, ó, x que multiplica 2x mais 5 sendo igual a 0. Essa particularidade só vale quando é igual a 0. Se um produto dá 0, é porque um dos seus termos é igual a 0. Beleza? Então, por exemplo, 6 vezes 0, 0. 19 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. O resultado de uma multiplicação dá 0 quando existe pelo menos um termo igual a 0. 7 vezes 9 vezes 20 vezes, sei lá, qualquer número vezes 0. Dá 0. Então, observe o seguinte: eu tenho aqui um produto dando 0. Então, ou este termo é 0, ou este termo aqui é 0. Portanto, x é igual a 0, ou o 2x mais 5 é igual a 0. Aqui já está resolvido, ó, já achei o valor de x, x igual a 0. E aqui eu tenho 2x mais 5 igual a 0. Observe que aqui apareceu uma equação do primeiro grau. É o que eu falei no início do vídeo. Quase tudo cai numa equação de segundo grau ou numa equação do primeiro grau. 2x mais 5 igual a 0, então eu tenho 2x mais 5 igual a 0, mude o 5 de lado, eu passo a ter menos 5, então fica 2x igual a menos 5, o 2 que está multiplicando passa dividindo, e a resposta é menos 5 dividido por 2. Portanto, as soluções dessa equação é o 0 e o menos 5 sobre 2, tá vendo? Então, você pode fazer usando aqui o delta, nesse caso, ou usando esse caminho. Vamos resolver esta equação. Uma equação completa. 2x2 mais 5x menos 7 igual a 0. A igual a 2, B igual a 5 e C igual a menos 7. Delta é igual a B2 menos 4AC. Delta é igual a B2 menos 4AC. O B vale 5, então eu vou ter B2 que vai ser 5 ao quadrado, menos 4A que vale 2, vezes o C que vale menos 7. 5 ao quadrado é 25, menos vezes mais é menos, menos vezes menos é mais. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 7 é 56. 25 com 56 é 81. 81, o craque do momento. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. O delta foi 81, então raiz quadrada de 81 é 9. Então fica menos B, o B vale 5, fica menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 81, então raiz quadrada de delta é 9. 2 vezes A, vai aparecer o 2 vezes 2, menos 5 mais ou menos 9, 2 vezes 2 é 4. E agora eu separo em duas novas soluções.
x' é igual, né, aqui está repetindo novamente, x' é igual a menos b menos delta, tanto faz o que eu vou fazer primeiro, se eu vou fazer o mais ou menos, então eu faço menos b menos 9 sobre 4, separei aqui, ó, menos b menos 9 sobre 4, e aqui embaixo separei menos b mais 9 sobre 4, menos 5 menos 9, quando eu falo menos b é menos 5, né? Então menos 5 menos 9 é menos 14 dividido por 4, menos dividido por mais é menos, vou simplificar por 2, 14 por 2 é 7, 4 por 2 é 2, a primeira solução que eu chamo de x' é menos 7 sobre 2 ou menos 7 meios. A segunda solução que eu estou chamando de x' será dada por menos b, que é menos 5, mais 9 dividido por 4. Menos 5 mais 9 é 4, pois 9 menos 5 é 4. Se eu devo 5 e dou R$9 para pagar, receberei 4 de troco. O denominador é 4, 4 dividido por 4, o resultado é 1. Vamos para ponto importante antes de avançar. Observe que o delta foi 81. Delta maior do que zero. E todas as vezes que delta é maior do que zero, a gente encontra duas raízes reais distintas. É o que ocorreu aqui. Vamos para a próxima equação. Quero resolver a equação x2 menos 6x mais 9 igual a 0, galerinha. Vamos lá, galerinha, deixe seu like, compartilhe para ajudar outros colegas. Vamos fazer essa galera aprender matemática. Delta é igual a B2 menos 4AC. O A, neste caso, vale 1, porque é o valor que multiplica o x2. Quando não aparece ninguém na frente da incógnita, esse valor vale 1. B vale menos 6 e C vale 9. Delta é igual a B2 menos 4AC. O B vale menos 6, que vai aparecer menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. 6 ao quadrado é 36. Tanto faz o sinal aqui, porque menos ou mais ao quadrado fica positivo. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Menos vezes mais é menos, vezes mais é menos. 4 vezes 1 é 4 vezes 9 é 36. 36 menos 36... 0, 0, 0, 0. Se delta é igual a 0, nós já sabemos que a equação terá somente uma raiz real. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, menos o b vale menos 6, então teremos menos 6, por isso eu usei o parênteses, mais ou menos raiz quadrada de 0 dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes a, e o a vale 1. Agora observe, eu vou somar ou subtrair 0, isso não muda nada, então esse termo aqui desaparece. Eu vou ter menos com menos mais, e aqui vai ficar simplesmente 6, porque se eu somar 6 mais 0, ou fizer 6 menos 0, eu vou encontrar o menos 6. 6 dividido por 2, 3. Então, a única raiz desta equação é o número 3. Ok? Então nós vimos delta igual a 0, temos uma única raiz real. Tem autores que falam, temos duas raízes reais distintas, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Uma outra forma de resolver essa equação é lembrando da identidade notável que a gente chama de quadrado da diferença de dois termos. Quando eu tenho a menos b ao quadrado, eu sei que eu posso fazer o quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, se eu observo essa equação aqui, eu observo x ao quadrado. O 6 eu posso escrever como menos 2 vezes x vezes 3. E o 9 como 3 ao quadrado. Observe, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do 3, que é o quadrado do segundo. Então, eu consegui escrever essa equação aqui, ó, nessa forma aqui, ó. É como se o x fosse o a e o b fosse o 3. Tá vendo? Nem sempre isso é possível diretamente, mas sempre é possível completar o quadrado, perfeito? Mas não tão óbvio assim, mas nesse caso aqui foi bem óbvio. Então, isso aqui é a mesma coisa que a menos b ao quadrado, o a é o x, o b é o 3, então é x menos 3 ao quadrado igual a 0. Olha, um quadrado só dá 0 se o termo que está sendo elevado ao quadrado é 0. Mas para que isso aqui seja 0, o x tem que ser 3. 3 menos 3, 0, tá vendo? E 0 ao quadrado, 0. Então eu chego na solução x igual a 3. Perfeito?
Então é uma outra forma aí de resolver uma equação do segundo grau. Mais uma equação do segundo grau, galerinha, mais uma equação do segundo grau. Um ponto importante é o seguinte: quanto mais exercícios você fizer, mais fácil fica essas questões de matemática, ok? Então, quando você encontra alguém que é muito bom em matemática, pode ter certeza que ele passou muitas horas resolvendo exercícios, pensando, raciocinando. O que nós estamos fazendo aqui é uma base. Os exercícios que teremos que fazer um raciocínio mais elaborado virão depois. Tenho a seguinte equação: 3x2 menos 6x mais 5 igual a 0. Solução: delta é igual delta é igual a B2 menos 4AC. Delta é B2 menos 4AC. Neste caso aqui, o B é menos 6, então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 5. Menos 6 ao quadrado é 36, menos vezes mais é menos, vezes mais é menos. Então aqui fica negativo. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5, 12 vezes 5 é 60. 60 segundos é 1 minuto, 60 minutos é 1 hora. 36 menos 60 é igual a menos 24. Se eu tenho 36 e vou pagar 60, ainda fico devendo 24. Mas como delta é menor que zero, não existe raiz real, não tem solução real essa equação. Por que não tem solução? Porque quando eu tento entrar na fórmula aqui, ó, olha para a fórmula de Bhaskara, eu teria que tirar raiz quadrada de delta. Mas como delta é o número negativo, no conjunto dos números reais eu não consigo fazer essa conta. Portanto, todas as vezes que delta for menor do que zero, eu falo que não existe raiz real ou não existe solução no conjunto dos números reais. Galerinha, espero estar contribuindo de alguma forma. Agradeço a todos pela colaboração e por estar assistindo esse vídeo. Quem puder compartilhar e curtir esse vídeo, eu agradeço. Um abraço, galera. Bom final de semana para todos.